Lucas Orrico já perguntou. Pergunta logo por que ele é isentão e paga pau pro Jair. Já começou logo metendo o pé na porta. Mas calma. Não, só qual foi o teu... Pergunta logo por que ele é isentão e paga pau pro Jair. Tá aí, eu não sou... Aliás, eu sou isento, eu não sou imparcial. Imparcial eu não sou, não. Ninguém é imparcial, não existe imparcialidade, tá? Eu sou isento, tá? Mas negócio de pagar pau pro Bahia é torcedor, bicho, é paixão. Por isso que eu tô dizendo, é um fenômeno social que é sensacional. Aí daqui a pouco o Pedro vai explicar sobre isso. Isso que o Pedro vai falar tem explicação. O que não tem explicação é o primeiro tópico da gente aqui, a arbitragem da final do Campeonato Baiano. Não tem explicação colocar Emerson Ricardo pra apitar a final. E do Campeonato Baiano eu arrisco a dizer que foi pior do que a arbitragem contra o Jequié. Porque contra o Jequié não tinha VAR. Emerson Ricardo tinha VAR e brigou contra a imagem até o último segundo. Eu não sei porque que ele tava no sorteio. Porque o sorteio era Emerson e Ezequiel, que agora eu não vou lembrar o nome dele. Diego Pombo estava trabalhando no VAR, né, no primeiro jogo. Eu imaginei que Diego Pombo fosse apitar, inclusive, o segundo jogo da final. Quando a gente teve a final da primeira fase, com Bahia, Vitória, Barcelona e Jequié classificados, eu fiz um apelo, fiz assim, gente, não é possível que a gente não vai ter árbitro de fora nas finais do Campeonato Baiano. A gente nem estava lá, não sabia nem quem ia chegar, mas tinha que ser árbitro de fora. Ah, Pedro, mas espera aí, vai desprestigiar a arbitragem baiana? Vou. Lógico. Por favor. Vou. Sabe por quê? Porque eles mostraram ao longo do campeonato que não teriam nenhuma condição de apitar jogo decisivo, tá? E, num fenômeno incrível, no dia de hoje, nesta quinta-feira, 7 de abril, torcida de Bahia e de Vitória estão unidas contra a arbitragem antes mesmo da bola rolar. O negócio é que parece que a FBF faz um esforço, né? Pra perder a credibilidade, que também já não é muito alta, né? Pra estragar o produto. Pra estragar o próprio produto. Então, assim, a TV é fazendo um belíssimo trabalho de transmissão do Campeonato Baiano, mas parece que a FBF, ano após ano, parece que faz aquele trabalho pra desgastar a imagem da própria competição. E sabe o que não faz sentido nenhum? É que o VAR é do Rio Grande do Sul. Não tinha nem visto isso. Pois é. Se era uma arbitragem baiana, que fizesse uma arbitragem, se fosse uma arbitragem local, que todo mundo fosse, né, do quadro de árbitros aqui da FBF. Mas assim, eles conseguiram colocar o pior árbitro da competição. Pior árbitro da competição. Vamos lá. O jogo contra o Vitória contra o Barcelona de Ilhéus, ele errou, ele brigou com a imagem, ele e Wagner Reuê não se entenderam, né? Porque Wagner Reuê é outro árbitro horroroso. Não deu critério, no quadro nacional, não teve critério algum, não teve absolutamente nada. E aí, além de Emerson Ricardo ter errado e errado grave contra o Vitória diante do Barcelona de Ilhéus, e o Vitória tem vários motivos para se queixar da arbitragem. Vitória contra o Jequié poderia ter terminado o campeonato na liderança. O jogo de domingo poderia ser no Barradão, a gente decidir em casa. Mas quando a gente fala, questionar árbitro, tá, mas os outros times também vão questionar. Então, assim, é uma condição que acaba que é muda, porque todo mundo vai reclamar e todo mundo vai ter razão e todo mundo vai estar bem fundamentado. Só que o torcedor do Bahia vai se lembrar muito de Emerson Ricardo naquele jogo contra o Flamengo, na Fonte Nova, no ano passado, que era o quarto árbitro. O Bahia foi extremamente prejudicado na expulsão de Canu, onde ele induziu o árbitro Paulo César Zanovelli de dizer, ele já tem amarelo, ele já tem, pode dar, no lance em que Canu não agride Gabriel. Então, assim, se você olhar o Twitter, o X, né, seja lá como for que se chame agora... Twitter. Ninguém vai chamar de... É Iguatemi, exatamente. Até começar ele patrocinar aqui, quero ver se você não vai chamar de Shopping da Bahia. Por favor, Shopping da Bahia, eu mudo na hora o nome. E aí, velho, a torcida do Bahia tá coberto de razão em reclamar. O torcedor do Vitória tá coberto de razão em reclamar. Então eu temo pela arbitragem no Bavi, temo pelo andamento do jogo, porque se tem uma coisa que Bahia e Vitória estão de parabéns, é que independentemente do resultado, foram 3 grandes jogos. 3 grandes Bavis, com expulsão, com vários gols, com viradas, enfim. Foram 3 grandes jogos, apesar da arbitragem. E agora a gente tem um dos piores árbitros do Campeonato Baiano, que ganhou o prêmio de decidir essa competição. Caiu pra cima, né? Depois de ter feito uma arbitragem daquela contra o Barcelona de Ilhéus, o cara é premiado com o jogo da decisão. Olhando o quadro, tem Emerson, tem Pombo, tem acho que o Anderson Bandeira, né? Tem Emerson, Pombo, Ezequiel e o que apitou no Barradão, que pra mim também não foi bem. Não, o Bruno Vapereira... O Vitória, vamos lá, gente. Vamos olhar do ponto de vista racional, o pessoal vai dizer que eu vou pagar pau pro Bahia. Não é. O Vitória foi menos prejudicado do que o Bahia no jogo. O Bahia foi mais prejudicado do que o Vitória. Lance de Rodrigo Andrade, né? O Vitória pode reclamar do lance do pênalti, mas se você fosse a rigor, se ele desse o pênalti, o gol do Vitória teria que ser anulado, né? Sim, Dudu, verdade. que bateu o jogo todo, ele só foi amarelado Dudu no segundo tempo. Everton Ribeiro não tomou amarelo. Mas na balança... O que acontece é que a gente que tá na arquibancada, a gente tem uma visão totalmente diferente de quem tá nas cabines. E todo mundo aqui é torcedor Claro. e todo mundo sabe, no Barradão, quando o jogo tava acontecendo,
A torcida ficou inflamada contra o árbitro, né? É porque, na verdade, a torcida inflama quando o árbitro ou picota o jogo ou inverte Isso. falta. E aí, não tem critério. Não tem critério. Não é nem às vezes pelo lance capital, porque o lance capital é muito relativo. Na hora ali, atrás do gol, você fala, foi muito pênalti. Aí você chega em casa e vê o replay, porra, não foi nada. Claro, aí Sacou? é calor do jogo. E outra, vamos lá. Ninguém vai ser hipócrita aqui. Torcedor na arquibancada, ele vai puxar sempre o lado dele. Ele não vai chegar no meio de 30 mil torcedores rubro-negros e dizer assim, não, eu acho que não foi nada não. Você é maluco, é tudo nosso naquela hora ali. Eu falo na transmissão, foi nada não. A sua transmissão você pode. A transmissão que eu faço na Rádio Sociedade, eu tenho que analisar os dois times. Eu tenho que ser eu tenho que ser isento 100%. É difícil de ser imparcial 100%, mas a gente tem que analisar o lance de maneira racional, tá? Mas assim, eu não estava na transmissão, foi Cássio Cardoso, né? Meu amigo, meu irmão, que estava no jogo. Eu vou comentar, inclusive, o jogo na Arena Fonte Nova. E eu espero que a gente fale de arbitragem agora. Independentemente de qual que seja o resultado, que a arbitragem não seja preponderante para nenhum dos times, porque estraga o jogo. Sabe, a gente está tendo a possibilidade de ter um Bavi depois de 5 anos, na final de campeonato, com os dois times aí, cada qual do seu modo de ver, com grandes contratações pelo lado do Bahia, um investimento muito grande, o Vitória, surpreendentemente, muito bem nesse início de trabalho. E assim, o que eu quero ver é um grande jogo. Claro que eu quero que o Vitória seja campeão, mas eu não quero que o Vitória ganhe o título por conta da arbitragem, muito menos perca o título por conta da arbitragem. Então, que Emerson, Ricardo... né? Faça o que ele nunca fez na vida. Faça o que ele nunca fez na vida, Obrigado. que ele faça um grande jogo, tá? Já fiz várias críticas pesadas a ele, não mudo uma vírgula sequer do que falei, mas torço para que quando a bola rolar, ele faça um grande jogo. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Meu pai, um abraço pra Roberto que tá Santiago, que tá aqui no chat, também conhecido como meu pai. Meu pai chegou em casa e eu te mandei o chat, tá, Leone? Meu pai cronometrou no segundo tempo o tempo de bola parada. Contando, claro, cera e tudo mais, a bola saiu. Sabe quantos minutos deu? Chute aí, chute. Rapaz... Foram 53 minutos, certo, Pedro? Quanto tempo de bola parada você acha que teve no segundo tempo? Dê uma noção aí na média. Pode chutar, pode chutar. Bola parada? É, juntando tudo. Bicho, eu vou lhe ser bem sincero, eu tava em casa, né? Eu tava, na verdade, na casa de um amigo meu, Eduardo Herrera, um abraço pra você, Edu. E assim, não foi pouca cerveja que a gente bebeu, então não vou contar quanto minuto teve de bola E aí, parada. Carlos? Hoje estão uns 12 minutos? Que porra nenhuma. Foram 28 Meu minutos Deus, o jogo e foi picotado. 30 segundos É, o de jogo bola foi picotado. parada. Inacreditavelmente. E aí entra também. Eu não reclamo de cera, porque quando a Vitória ganhando, a gente faz a mesma coisa. É, claro. Então eu não reclamo. gosto desse comportamento, mas... Foram 28, meu pai cronometrou. Léo, foram 28 minutos de bola 28, parada. bicho. Ele deu 5 a partir dos 47, também todo atrapalhado, né? Deu 5 depois dos 47, depois deu mais um. Sendo que os 5 a galera achou que era a partir dos 45. Todo errado ali, todo atrapalhado. E ele botou na súmula. Que comunicou aos treinadores. Sim, o rei do estádio, as 30 mil pessoas não tem que saber. Mas aí Tony Silva foi muito feliz no comentário dele lá no Esporte Mais, no programa da Rádio Sociedade, que eu apresento ao meio-dia, que ele falou o seguinte, ele não pode simplesmente chegar para um técnico de um time, o técnico do outro, os capitães dizer, ó, são 5 minutos, mas é a partir de agora, tá? São 47 aqui. Não, a regra do jogo é qualquer acréscimo é a partir dos 45. Então o que ele teria que ter feito? Dado 7 minutos. Tava resolvida a situação dele. Enfim, ele bota isso na súmula, ele se atrapalha. É um desconhecimento da regra. Ou achar que todo mundo não conhece as regras do futebol. Achar que todo mundo é besta. Me desculpe, tá errado. Tá errado. Tá errado, gente. A gente tem que ser pelo que é certo, pelo que diz a regra. Então, ele errou. Por mais que ele quisesse e o jogo merecesse, né, todos aqueles acréscimos, ele erra. E você não pode só falar pra quem tá em campo. Você tem que falar pra quem tá no estádio, que são consumidores, além de torcedores. Você tem que falar pra imprensa comunicar quem tá em casa, quem tá ouvindo na rádio, quem tá vendo na TV. Enfim, foi uma lambança, foi uma arbitragem muito ruim no Bavi.